No capítulo 24 de Êxodo, no versículo 3, vemos que Moisés, contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então, pela segunda vez, o povo respondendo a uma voz e disseram todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E vemos que a terceira vez é no versículo 7, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Então vemos aqui a resposta clara do povo de Deus. E no versículo 4 vemos que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou servos ou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor e sacrifícios pacíficos de bezerro. E nós podemos pensar, então, mas que é isto que Moisés escreveu todas as palavras? Depois vemos que no versículo 7, e tomou o livro do concerto. Este é o que Moisés escreveu. Isto aqui não são os 10 mandamentos, apesar de no livro da lei estar incluídos os 10 mandamentos, mas é todas as leis para o povo de Israel. E vimos que então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. Então este concerto que eles fizeram é um concerto entre vida e morte. Se eles obedecessem significava vida, se eles obedecessem significava a morte. Daí o sangue. E nós vemos que no versículo 9 e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, ok? Eles viram Deus de Israel fisicamente, ok? Não, se calhar não em toda a sua glória, mas viram. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, ok? E como um parecer do céu na sua claridade. Então nós vemos que aqui debaixo de Deus, no seu pavimento, havia uma obra que parecia pedra de safira, como o céu azul, ok? Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. E no versículo 12 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Então, aqui temos um ponto interessante. Aqui no versículo 12 fala tábuas de pedra. Aqui no contexto, a única pedra que aqui se refere é pedra de safira. E aqui vemos que dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito, ok? Então vemos que aqui Deus está a dar ou escrever e dar os 10 mandamentos, não numa pedra rústica, mas numa pedra de safira. Depois nós mais à frente vamos ver em Ezequiel capítulo 1 que a base do trono de Deus é como se fosse pedra azul de safira, ok? Mas isso nós vamos ver depois quando nós chegarmos a Ezequiel. Aqui o interessante notar é que a base do trono de Deus é como se fosse pedra de safira e os 10 mandamentos não foram feitos de uma pedra qualquer, mas foram feitos de uma pedra de safira azul. Aqui interessante, porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Isto aqui nós vamos ver nos capítulos mais à frente, quando Deus manifesta a sua glória a Moisés e estende a sua mão sobre Moisés. Mas aqui diz, mas viram a Deus e comeram e beberam. E nós podemos perguntar, então, mas porquê é que eles beberam e comeram com Deus? Isto tem a ver com o concerto, com o contrato que eles fizeram com Deus. Deus deu as suas leis e os estatutos e eles responderam que tudo o que o Senhor disse, nós o faremos e obedecemos. E eles, para celebrarem este contrato, este concerto, houve o sacrifício e o sangue, que simboliza a vida, não é? Mas depois eles comeram e beberam. E nós podemos ver, isto aqui vai nos ensinar em vários tópicos que nós vamos abordar ao longo da Bíblia. Mas, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então aqui, Jesus está a bater à nossa porta e ele quer entrar no nosso coração, na nossa mente, e ele quer comer ou cear connosco. Isso significa que ele quer estabelecer um concerto connosco, ele quer pôr a sua lei na nossa mente, ok? Não significa nada além disso.
E é esses pequenos detalhes que nós temos que notar para nos aprofundar em textos mais à frente. Depois nós vemos que no versículo 15, e subiu Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aqui o interessante de notar é que e habitava a glória do Senhor sobre o monte. Então vemos que o aspecto da glória do Senhor na nuvem era como um fogo consumidor. Mas o interessante é que Moisés entrou no meio da nuvem. Aquilo que nós pensávamos que era impossível, as pessoas verem Deus e Moisés habitar naquele fogo consumidor, aquilo aconteceu. E nós vamos ver depois em Isaías, tanto em Isaías como em Salmos, que diz-nos quem é que habitará no fogo consumador de Deus. Ele diz que as pessoas justas, íntegras, santas e puras. E nós vemos que Moisés era esse tipo de pessoa. E nós, para habitarmos neste fogo consumidor, na glória de Deus, durante toda a eternidade no céu, nós temos que ser essas pessoas. Este capítulo aqui, 24, é um capítulo muito rico. Podia-vos mostrar as passagens de Isaías e Salmos, mas eu depois mando por mensagem em vez de mostrar para não prolongar o vídeo.